Tinta especial faz paredes converterem calor em eletricidade. Frankfurt almeja 100% de energia renovável. Risco de acabar acordo entre Anatel e ANEEL sobre aluguel de postes. Enel inaugura complexo hidrelétrico no Brasil. Bom dia, eletricista. Estes são os destaques da edição de número 99 desta quinta-feira, 24 de novembro. Eu sou Bruno Eletricista e seja bem-vindo à edição do Papo de Eletricista matinal que começa agora. A Enel, por meio da sua subsidiária Enel Green Power Brasil Participações, inaugurou no dia 22 de novembro o complexo hidrelétrico de Apiacás. A nova instalação está localizada no estado do Mato Grosso, na região centro-oeste do Brasil, a 150 quilômetros de alta floresta. O complexo tem capacidade instalada total de 102 MW e é composto por 3 centrais: Salto Apiacás, de 45 MW, Cabeça de Boi, de 30 MW e Fazenda, de 27 MW. As 3 usinas hidrelétricas iniciarão a operação comercial mais de um ano antes do prazo estabelecido pelas regras do leilão A5 de 2013, em que o projeto foi concedido ao grupo. Apiacás é capaz de gerar mais de 490 gigawatts-hora por ano, o suficiente para atender às necessidades de consumo de energia anual de mais de 200 mil lares brasileiros, evitando a emissão de cerca de 280 mil toneladas de CO2 para a atmosfera. A Enel investiu aproximadamente 287 milhões de dólares na construção de Apiacás. As usinas são apoiadas por um contrato de compra de energia de 30 anos com um pool de distribuidoras de energia elétrica do Brasil. O fornecimento terá início em janeiro de 2018 e a eletricidade gerada antes dessa data será vendida no mercado livre. A Apiacás foi o primeiro complexo de usinas hídricas no Brasil a ter um sistema fotovoltaico instalado para gerar e fornecer energia para o canteiro de obras durante a construção, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. A instalação de 1,2 MW é autônoma, o que significa que não estava conectada à rede. Agora que a construção do complexo está concluída, a usina fotovoltaica continuará em operação, somando a sua própria energia renovável à produzida pela usina hidrelétrica. A Anatel criou um grupo de trabalho para encontrar um jeito de disciplinar a instalação dos fios de telecom nos postes das concessionárias da rede elétrica para preservar o acordo com a ANEEL, que estabelece o preço do aluguel do poste a R$ 3,19. As concessionárias de energia reagiram a esse valor e o Legislativo já tem projeto de lei para derrubar a norma das agências. O presidente da Anatel, Juarez Quadros, anunciou ontem, durante a abertura do painel Telebrasil, a criação de um grupo de trabalho para dar solução ao excesso de fios de telecom que estão instalados nos postes das concessionárias de energia elétrica. Ele disse que a resolução conjunta assinada entre a Anatel e a ANEEL em 2014 estabelece o preço do poste a R$ 3,19, está sofrendo fortes reações por parte do setor elétrico e o setor de telecom precisa adotar algumas medidas para preservar a norma. Na semana passada, o diretor-geral da ANEEL, Romeu Rufino, encontrou-se com o Juarez Quadros e na pauta as demandas do setor de energia elétrica contra esta resolução. Muitas concessionárias questionam o preço que foi estabelecido e a excessiva quantidade de cabos que está instalados na sua rede. Para o presidente da Anatel, é urgente que a questão da limpeza dos postes seja feita para que o preço acordado seja preservado, até porque já existe uma proposta de decreto legislativo tramitando na Câmara dos Deputados propondo a sustação da portaria da Anatel com a ANEEL. Até 2050, a metrópole financeira da Alemanha pretende suprir todas as suas demandas com fontes energéticas verdes. Lançado na semana passada, o Plano de Proteção Climática 2050 define medidas para que a Alemanha possa cumprir seus compromissos no Acordo de Paris, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa entre 80% e 65% e suprindo quase toda a sua demanda energética com fontes renováveis até meados do século. Como as cidades são as maiores responsáveis pelas emissões de carbono, muitas estão estabelecendo os seus próprios objetivos. Frankfurt é uma delas. A cidade alemã é conhecida por seus bancos, arranha-céus, bolsas de valores e seu importante aeroporto internacional, mas é difícil imaginar a capital financeira da Alemanha como um centro de ação ambiental. No entanto, a cidade tem trabalhado para reduzir a sua pegada de carbono. Muitos de seus edifícios já atendem aos padrões de alta eficiência energética e cidadãos, escolas e empresas estão sendo incentivados a economizar energia elétrica. Em 2013, Frankfurt consolidou a sua visão de baixo carbono
com um plano diretor para 100% de proteção climática, desenvolvido com a participação de cidadãos e instituições do setor de energia. O documento define o projeto da cidade de reduzir seu consumo energético pela metade até 2050 e estabelece medidas para que o abastecimento venha inteiramente de fontes renováveis de energia. Na eficiência energética de edifícios é onde Frankfurt realmente se destaca como pioneira. Graças ao apoio financeiro da prefeitura, por volta de 2% de suas construções atendem a padrões rígidos de edificações passivas, o que reduz drasticamente o consumo de energia de um prédio. A Associação Municipal de Projetos de Habitação, ABG Frankfurt Holding, passou a adotar o padrão de edificações passivas para alguns edifícios e projetos de reformas há 16 anos, segundo o diretor da associação, Frank Juncker. Desde 2007, escolas, jardins de infância e outros edifícios públicos também têm sido construídos e reformados segundo os padrões de edificações passivas. A cidade está erguendo atualmente o primeiro hospital passivo do mundo. A primeira turbina de produção de energia através de ondas da América do Norte começou a funcionar na costa leste do Canadá e vai fornecer eletricidade a 500 casas. A turbina de maré, com 2 megawatts, colocada no fundo da Baía de Fundy, entre as províncias canadianas de Nova Escócia e Nova Brusque, gera com sucesso energia renovável através do poder das marés, referiu em comunicado o consórcio Force, responsável pelo funcionamento desse mecanismo. Desenvolvida pela Open Hydro, uma subsidiária da construtora naval francesa DCNS, a enorme turbina foi colocada em mar em 7 de novembro e depois conectada à rede elétrica continental. Uma segunda turbina vai ser colocada no mesmo local em 2017. A turbina canadiana é uma das mais poderosas do mundo e vai acelerar a implantação de outros projetos semelhantes em todo o mundo, disse o vice-presidente da CNS, Thierry Calang. A eletricidade que vai ser gerada anualmente pelas duas turbinas é equivalente à energia gerada através da queima de 2.000 toneladas de carvão. A pintura das casas está se tornando algo diferente do que costumamos a ver. Pesquisadores já desenvolveram uma tinta fotovoltaica que pode ser usada para fazer células solares pintadas que captam a energia do sol e a transformam em eletricidade. Inclusive, já noticiamos isso aqui em edições passadas. Agora, em um novo estudo, pesquisadores criaram a tinta termoelétrica que capta o calor desperdiçado das superfícies pintadas e o converte em energia elétrica. A tinta termoelétrica é muito diferente dos materiais termoelétricos convencionais, que são tipicamente fabricados como chips planos e rígidos. Esses dispositivos são então anexados a objetos de forma irregular que emitem calor residual, como motores, usinas e refrigeradores. No entanto, o contato incompleto entre essas superfícies curvas e os geradores termoelétricos planos resultam em perda de calor inevitável, diminuindo a eficiência. No novo estudo, pesquisadores do Instituto Coreano de Ciência e Tecnologia e do Instituto de Pesquisa de Eletrotécnica da Coreia abordaram a questão do contato incompleto ao demonstrar que a pintura termoelétrica adere facilmente a superfícies de praticamente qualquer forma. A tinta contém partículas termoelétricas de telureto de bismuto, que são comumente usadas em dispositivos termoelétricos convencionais. Os pesquisadores também adicionaram auxiliares de sintetização molecular, que ao serem aquecidos provocam a coalescência das partículas termoelétricas, aumentando a densidade dessas partículas na pintura, juntamente com sua eficiência de conversão de energia. Os pesquisadores demonstraram que a tinta termoelétrica pode ser pintada em uma variedade de superfícies curvas, planas, oblíquas, emissoras de calor. Os ensaios mostraram que os dispositivos pintados com a tinta exibem uma alta densidade de potência de saída, 4 mW por centímetro quadrado para dispositivos do tipo in-plane e 26,3 mW por centímetro quadrado para dispositivos do tipo Trawl & Play. Esses valores são competitivos com os materiais termoelétricos convencionais e melhores do que todos os dispositivos termoelétricos à base de tintas e pastas. Bem, essas são as principais notícias das últimas 24 horas e compuseram a nossa edição de número 99 do Papo de Eletricista Matinal.
Amanhã, sexta-feira, completamos 100 edições do nosso podcast no ar. E te faço um convite especial para ouvir o nosso programa de amanhã. Nele, além das principais notícias das últimas 24 horas, quero apresentar um balanço do que foi essas 100 edições e as novidades para as próximas edições. Bem, se você gostou do programa de hoje, compartilhe ele nas redes sociais, siga também o Papo de Eletricista nas principais redes. Eu vou ficando por aqui, obrigado pela audiência, eu volto amanhã de manhã no nosso programa de número 100. Aquele abraço, um ótimo dia de trabalho e até mais.